E a Comissão Especial da Câmara, que vai analisar a reforma da Previdência, quer votar a proposta enviada pelo governo ainda no primeiro semestre. Juliana, o presidente da comissão já admite mudanças? Chico, o presidente da comissão, que é o deputado Carlos Marum, do PMDB, acha possível mexer na proposta em relação a pontos específicos, como a aposentadoria para determinadas profissões ou de pessoas que vivem em regiões com expectativa de vida menor que no resto do país. Isso tudo, é claro, por enquanto é balão de ensaio, certamente vem muita discussão, mas o relator, o deputado Arthur Maia, do PPS, quer que tudo seja aprovado ainda neste semestre. Há quantas anda a reforma da Previdência? Está aí na Câmara e ontem deu mais um passinho. Nesse ato formal foi criada uma comissão especial. Na prática, é um grupo de 37 deputados. Eles vão analisar e votar cada ponto da reforma. Essa comissão, que brasileiros vão ouvir falar muito, deve ser instalada amanhã. Para o cargo mais importante, o de presidente, foi escolhido pelo governo o deputado Carlos Marum. Ele é do PMDB e ganhou um destaque danado por ter sido o principal defensor do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o deputado que renunciou e que hoje está preso. E Marum está orientado a fazer a reforma acontecer. Defendeu uma idade mínima, mas até admitiu, segundo ele, aprimoramentos. Talvez possamos analisar alguns setores, alguns segmentos, onde a força física seja mais necessária para o exercício da profissão, onde comprovadamente a expectativa de vida, daquele tipo de atividade seja menor do que a média do brasileiro. Algumas coisas podem ser analisadas, mas eu acho que, como regra geral, eu não entendo que até porque eu andei verificando, dando uma analisada em relação a outros países e existe uma idade mínima muitas vezes superior a essa. Discussão é certa, já estava prevista, inclusive dentro da própria base aliada de Temer. O deputado Paulinho, ligado à força sindical, já tem pronto o que se chama na Câmara de emenda ao projeto do governo. Disse que tem o apoio de outros 19 deputados também aliados. Ele defende idade mínima menor e diferente para homem e mulher. Essa proposta veio exagerada e que nós precisamos corrigi-la aqui no Congresso. Nós estamos há 1 ano e pouco da eleição do deputado, ou seja, o deputado não vai enfiar o dedinho ali para votar uma proposta que a população não aceita. A reforma da Previdência é uma proposta que veio do governo desse jeito. 65 anos passa a ser a idade mínima para aposentadoria. Vale para homem e mulher. Hoje não tem. Tempo mínimo de contribuição, 25 anos. Hoje são pelo menos 15 anos pagando. A aposentadoria integral só com 49 anos de contribuição. Tem também uma regra de transição para mulheres com mais de 45 anos e homens com mais de 50. A proposta acaba também com o acúmulo de pensões. Esses são os principais pontos. O Congresso pode mudar o que quiser, só que é exatamente o que o governo não quer. O secretário de Previdência terá pela frente muitos encontros como esse. O de ontem foi com deputados da Frente Agropecuária. A aposentadoria rural também muda e, por isso, ele ouviu ponderações. A ideia do governo é se manter a proposta mais original, mais fiel possível ao original. O relator indicado, o deputado Arthur Maia, do PPS da Bahia, fala em rapidez. Se nós conseguirmos, em meados de abril, apresentar um relatório, nós teremos tido um tempo bastante razoável para fazer o debate e também a oportunidade de que esse projeto chegue no plenário a tempo de ser aprovado aqui na casa no primeiro semestre. Para a oposição, não tem por que essa correria. Acho absurdo falar em abril, acho absurdo pautar essa reforma com essa urgência e, mais absurdo ainda, diminuir os prazos para evitar discussão e evitar que a população brasileira possa intervir num tema tão relevante para todos como esse. O argumento que o governo vem repetindo é que as contas da Previdência não fecham, só estão piorando e, por isso, precisam ser mudados 8 artigos da Constituição que tratam das aposentadorias.
Quem será ouvido, se especialistas, sindicalistas, vai depender do que essa comissão especial decidir, que tem maioria governista. Está nos planos fazer reuniões terças, quartas e quintas, isso já a partir da próxima semana. E aí as mudanças vão ser votadas pela comissão, depois pelo plenário da Câmara em 2 turnos e ainda pelo Senado. Um bom caminho pela frente. O governo disse que no ano passado o déficit da Previdência foi de 150 bilhões de reais. Para esse ano a previsão é de déficit de 181 bilhões de reais. Está aí o problema, Ana. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um programa ao vivo em que a gente discute alguns assuntos bastante relevantes aqui sobre o nosso Brasil. Hoje vamos falar da Previdência. Com déficit histórico de quase 150 bilhões, a Previdência Social vai voltar à pauta do Legislativo, porque já na semana que vem uma comissão especial vai analisar a reforma que foi encaminhada para a Câmara. E o meu entrevistado de hoje ao vivo é Marcelo Caetano, secretário nacional da Previdência, que vai esclarecer as suas dúvidas sobre a proposta do governo. Bárbara, Marcelo Caetano, vamos começar então com os assuntos de governo, porque essa reforma, não sei se vocês fizeram mapa astral para saber se vai passar, não vai passar, consultaram os astros. Eu estava conversando ali com a Bárbara, vamos ver se a gente pega uma oportunidade. Já perdeu a oportunidade de checar. Temos sorte. O presidente Michel Temer disse que essa proposta ela é um assunto bastante sensível, a reforma da Previdência, ela é um assunto bastante sensível, mas é inadiável. É inadiável porque senão o quê? É inadiável sim, né? O que acontece? O Brasil ele envelhece muito rapidamente. Eu estava hoje à tarde conversando com uma moça, ela tem 34 anos, e aí eu conversando, eu perguntei a ela, vem cá, a sua mãe, seu pai, quantos irmãos eles tinham? Né? Falou, tinham 5. Você e você? 1. Aí eu perguntei, você tem filho? Não. Pretende ter? Também não. Então, isso é uma realidade que, para ela, mas várias famílias também acontecem isso. Então, as famílias estão ficando cada vez menores e quando a gente está falando de previdência, os jovens, ou não tão jovens, eles contribuem, né, trabalham, recolhem lá a contribuição do INSS para pagar quem está idoso. Como a gente tem essa mudança, está com cada vez mais idoso para cada vez menos pessoas contribuindo. Então, sustentar o regime previdenciário fica difícil. Quer dizer, é matemática. Sem reforma, ninguém receberá pensão no futuro. Foi isso que você disse. Não chega a ser ninguém receberá pensão no futuro, mas a sustentabilidade do regime previdenciário, de fato, fica bastante comprometida. Então, é preciso fazer uma reforma para... Qual é o grande objetivo da reforma? É justamente manter a Previdência. Só que manter do jeito que está é muito difícil. Quando a gente olha para a situação de alguns estados, né, Rio de Janeiro, por exemplo? Por exemplo, em que começa a atrasar pagamento, parcelar pagamento, e também acabam aparecendo dificuldades em outras áreas, faculdades que não conseguem pagar contas, outros programas são cortados. Isso é uma realidade que, se nós não fizermos nada, vai tender a acontecer com o Brasil todo, não só com a União, mas também em outros estados. Então, tem que fazer uma reforma para que essa situação não aconteça no país. Mas, para reverter essa situação, não seria melhor deixar a Previdência com uma boa moral junto ao público, ao invés de dizer vai quebrar, daí as pessoas param mesmo de contribuir? Vamos lá. Não é um tiro no pé essa reforma e esse sentimento de urgência dá mais medo ainda nas pessoas. Para que eu vou contribuir mais 20 anos e eu não sei o que vai acontecer lá na frente? Não, mas é justamente para fazer a reforma para que as pessoas possam ter a tranquilidade de contribuir para saber que vão ter um benefício lá na frente. Quer dizer, então não adianta a gente vender uma falsa promessa. Vender, olha, pode ficar tudo do jeito que está tudo bem. O que a gente fala? Os direitos, primeiro ponto, os direitos adquiridos, eles estão preservados. Então, por exemplo, quem já completou, já está aposentado, não muda nada para essa pessoa. Mesmo aquelas pessoas que não estão aposentadas, né, mas que já completaram as condições de acesso ao benefício. Por exemplo, um homem que já tem os 35 anos de contribuição, uma mulher que já tem 30 anos de contribuição, permanece tudo igual para elas, para essas pessoas. Então, a gente não está mudando isso, a gente está mudando para quem? Para quem ainda não se aposentou. E aí, mesmo para quem ainda não se aposentou, homens com 50 anos ou mais, mulheres com 45 anos ou mais, tem regras de transição para essas pessoas. Então, a mudança ela é gradual. Na reforma que nós propusemos, a transição da regra atual para a regra nova vai levar 2 décadas. 2 décadas? 2 décadas. Tá. Essa é uma das principais, né? Aumenta em 50% o tempo que falta. Quer dizer, se faltam 10 anos, vão
vai contribuir mais 15. Sim, tem esse corte de idade, né? Então, vamos lá. O primeiro grupo é o direito adquirido, né? Quem já está aposentado, fica tudo igual, ou mesmo não estando aposentado, mas já completou as condições de acesso. Por exemplo, homem com mais de 35 anos de contribuição, mulher com mais de 30 anos de contribuição, fica tudo igual. Mesmo que essas pessoas não consigam nem sequer ser atendidas, porque eu recebi várias mensagens de pessoas que não conseguem ser atendidas porque dizem que o INSS já não tem mais funcionário para atender o público, que está demorando 6 meses para marcar uma aí tem que se ver vamos lá, se marca no INSS, né? Você pode fazer a marcação via internet mesmo, no site da Previdência, ou então fazer a ligação via 135 e aí recebe o benefício, né? Em função da data da marcação e não da data que a pessoa foi lá e foi atendida, tá? Então, se houver esse atraso, vai considerar a data que houve a marcação e vai se pagar esse atrasado. Ótimo. Secretário, o senhor estava falando das regras de transição. Queria aproveitar que a Laísa Machado acabou de mandar uma pergunta aqui para a gente. Acho que é uma oportunidade para esclarecer essas regras. Ela fala, sou professora, tenho 45 anos, iria me aposentar com 50 anos. Agora, como é que fica o meu caso? Tá, vamos lá. Se tem mulher, como ela já tem 45 anos, ela entra na regra de transição, tá? Então, se ela é professora, aí vai ter que ver se é professora público ou privado. Mas vamos supor que seja uma professora da rede privada, tá? Então, 45 anos já entra na regra de transição. Quantos anos de tempo de contribuição que ela falou que já tinha? Ela não fala, ela não fala que ela iria... Mas vamos, no caso, como é professora, basta 25 anos, né, de tempo de contribuição. Então, por hipótese, devem faltar 5 anos, porque ela então, disse que vai se aposentar com 50, né? Faltaria, então, nesse caso, teria um adicional de metade do tempo que estaria faltando. Então, no caso, como ela, faltam 5 anos ainda, supondo, faltariam o quê? Soma metade desse tempo, 2 anos e meio, em 7 anos e meio, em vez de 5 anos, ela se aposentaria. O Admilson pergunta, por que esperaram o INSS chegar nesse estado tão crítico para anunciar uma reforma? Isso é um problema, né? De fato, a reforma, ela vem atrasada. Quer dizer, se houvesse uma reforma antes, a gente poderia fazer uma reforma não do nível que está sendo proposto. E, por conta disso, a reforma ela é dessa maneira. Agora, o que acontece? Se nós não fizermos nada e começarmos a atrasar, e, por exemplo, digamos, né, não é isso que a gente espera, mas digamos, não se aprova a reforma, quando chegar em 2019, né, um novo presidente eleito, ele vai ter que se defrontar com esse problema e vai ter que tentar encontrar algum jeito para arrumar. Como a gente vai atrasando e prorrogando, a solução que vai ter que ser proposta vai ter que ser mais forte ainda em função do atraso. Então, de fato, atrasar não é uma boa medida. E essa reforma é cara cara, assim, é importante para o governo Temer, porque ele diz que quer colocar o país nos trilhos e quer deixar tudo encaminhado para o próximo presidente. E essa é uma das mais importantes. Com o Rodrigo Maia agora na presidência da Câmara, isso deve ser facilitado? O que acontece, um ponto importante de se observar nessa reforma é que ela é uma reforma que eu chamo que não é uma reforma de governo, é uma reforma de Estado, é uma política muito mais de Estado do que de governo. Por quê? O governo chama para si, a administração atual chama para si todo o custo político da reforma, mas se você for ver quem vai efetivamente se beneficiar dessa reforma, não é a administração atual, são as administrações futuras, né? Porque o governo atual está chamando para si toda a responsabilidade. Se fosse fácil fazer a reforma da Previdência, já teria sido feito antes, né? Então, realmente, é porque é difícil, é preciso ter um governo com uma visão de Estado e menos de governo para tocar isso. É importante o que acontece. O Congresso é soberano, a gente vive num ambiente democrático, então existe a separação de poderes, executivo, legislativo, judiciário. Naturalmente que o presidente Temer encaminhou a proposta de reforma da Previdência ao Congresso, mas agora está no Congresso. Então, se a Câmara resolver mudar alguns dados, pode, alguns pontos pode. Ela tem soberania para tudo isso, tá? Ela tem soberania. Fizer isso? Pois é, então vamos lá. Ela tem soberania tanto para indicar a velocidade da reforma, tem soberania também para indicar o que vai mudar, o que vai permanecer. Como é uma emenda constitucional, não tem nem sanção nem veto presidencial. A Câmara, não só a Câmara, o Congresso como um todo, Câmara e Senado mudam e promulga-se a partir dali. O que é importante ficar claro se houver muita modificação em relação à proposta original, claro, tem soberania para isso, mas você vai continuar fazendo com que fique com um gasto previdenciário crescendo muito rápido. Então,
Quando chegar em 2019, vai ser necessário fazer uma outra reforma. Então, a reforma, do jeito que foi proposta, ela livra várias administrações posteriores da necessidade de ter um custo político de negociar uma nova reforma da Previdência. Bom, isso tudo já deve estar explicado para o pessoal ali do Legislativo, o Executivo já deve ter conversado. Vamos ver as perguntas que chegam para o Marcelo Caetano sobre a reforma da Previdência. Geralmente as reformas previdenciárias, e esta atual não é diferente, elas são motivadas pela alegação de déficit, quer dizer, faltam recursos, costuma-se alegar, para sustentar o pagamento das aposentadorias futuras. Ocorre, no entanto, que a Constituição tem sido modificada já há mais de 20 anos para retirar recursos da Seguridade Social, onde está a Previdência, via Fundo Social de Emergência, desvinculação de receitas da União, etc. O que eu gostaria de perguntar a respeito disso é o seguinte: por que o projeto não previu, já que ele está preocupado com a sustentabilidade dos regimes de previdência, que fosse proibido ao governo retirar recursos previstos especificamente para o pagamento de aposentadoria no futuro e proibir que isso seja usado, como se faz hoje em dia, para pagar juros de dívida pública, etc., já que isso afeta, evidentemente, a sustentabilidade do regime. Ok, bem, vamos lá. Quando a gente está falando de previdência social, aí tem dois grandes regimes, né? Tem um regime geral de previdência social, que é do INSS. E aí, como é que se calcula o déficit do INSS? Eu vejo o que se pagou de aposentadoria, pensão para as pessoas, que é a despesa, e vou contrapor isso ao que se arrecadou. Quando a gente pega o que se arrecadou no INSS, basicamente a gente pega o nosso contra-cheque, vê o desconto que tem lá, é esse dinheiro, soma de todo mundo, e também o patrão que paga. O que ocorre? Quando a gente está analisando o déficit do INSS, que o valor do ano foi anunciado na semana passada, né, do déficit de 2016, ficou em 150 bilhões, essa desvinculação de receitas da União não incide sobre o déficit do RGPS, nem do regime próprio de previdência, que é dos servidores públicos, né? Ela incide sobre outras receitas, mas sobre a receita especificamente que é descontada das pessoas e das empresas para o recolhimento da contribuição do INSS, não é incidência de DRU. Mas, por exemplo, olha, por que em curto prazo, ao invés dessa reforma previdenciária, não fazem a reforma no sistema da DRU e excluem a Previdência da DRU? Pois é, mas é esse ponto mesmo. Quando a gente calcula o déficit da Previdência Social, isso é importante ser esclarecido. Bem, o que é DRU? Né? DRU é desvinculação das receitas da União. O que ocorre? Existem vários tributos que são contribuições. É assim, tem alguns impostos que servem para fazer isso ou aquilo. Então, tem alguns impostos que você paga, mas eles têm que ir para coisa social. E aí, quando você desvincula, quer dizer que você tira o vínculo dele com a assistência social. Então, você pode pôr para outro lugar. Exatamente. Isso não está certo. Exatamente. Vamos lá. Mas o que ocorre? Quando a gente está falando de previdência social, especificamente do INSS e também dos regimes próprios de previdência, não há incidência de DRU sobre a receita que vai para o INSS, tá certo? Então, o que ocorre? Só que vai sobre outros pagamentos sociais. Contribuição sobre o lucro líquido, COFINS, PIS, PASEP. Então, o que acontece? O INSS, por si só, já tem esse déficit de 150 bilhões, quando pega de serviço público, no ano passado, deu alguma coisa na faixa de 77 bilhões, dos servidores públicos da União. Então, a própria Previdência, por si só, já está consumindo recursos, receitas, né, que iriam para saúde ou assistência. Tá? A DRU existe, sim, existe por emenda constitucional, mas, especificamente sobre a contribuição do INSS, não há desvinculação de receitas. Mas se a gente pegasse esse dinheiro de COFINS, de contribuição social sobre o lucro líquido, isso aí sim, já resolveria, ainda não? Sim, não resolve. É porque o que acontece é quando a gente considera a Seguridade Social, tá? Ela não inclui só previdência. Além da previdência, tem saúde, então SUS e assistência. Assistência, quer dizer, tem várias coisas, mas basicamente, para simplificar, tem o Bolsa Família e também tem os benefícios de prestação continuada ou LOAS, né? Quando a gente considera mesmo a Seguridade Social, soma essas despesas e também essas receitas adicionais, ainda assim tem déficit, mesmo se não houvesse a DRU. A gente sabe que esse tema é um tema bastante delicado e é um tema bastante sensível, e as pessoas têm uma reação emocional até ao falar disso, porque é algo que você vai pagar e vai contribuir a sua vida inteira, e você está fazendo um investimento para o futuro. Quer dizer, quando você estiver mais vulnerável, velho, talvez doente,
que tipo de ajuda, que tipo de retorno você vai ter de tudo que você investiu? Vai ser suficiente para comprar comida? Vai dar para pagar os remédios? Vou poder viajar? Então, a qualidade dos nossos aposentados, a qualidade de vida que eles vão ter no futuro, também é muito importante ser levada em conta. Vamos mostrar como é hoje a média. Matheus, põe aquele gráfico que mostra a média de quanto recebe cada tipo de aposentado. Então, tem os aposentados da iniciativa privada, por tempo de contribuição, a maioria. Recebem em média, tá, gente? Isso é a média, R$ 2.200. Por idade, recebem em média pouquinho mais de R$ 1.000 e as pensões, pouquinho mais de R$ 1.300. Aí vem os servidores públicos federais. Do executivo, a média da aposentadoria é mais de 7.000, do judiciário é mais de 26.000, no legislativo, a aposentadoria é de 28.000 e dos militares chega a quase R$ 10.000, isso sem falar nas pensões, que também são muito maiores. Essa desigualdade aborrece muita gente, não? Sim. E o que acontece? Um dos grandes nortes da reforma é fazer com que, no longo prazo, as regras que se aplicam aos servidores públicos sejam exatamente as mesmas regras que venham a se aplicar a um trabalhador do setor privado que recebe sua aposentadoria pelo INSS. Hoje existem essas diferenças, mas a gente está com um processo de convergência. Agora, o que acontece? As regras são diferentes hoje, então não consigo fazer com que elas fiquem iguais já logo no dia seguinte da reforma. Eu quero então, que fique claro que eu não quero que um servidor público federal do Executivo deixe de ganhar 7.000. Eu quero que um trabalhador da iniciativa privada que contribuiu também a vida inteira também ganhe. Então, o que acontece? Um dos grandes nortes da reforma é acabar com essas diferenças que existem entre as regras de aposentadoria do serviço público e as regras de aposentadoria do INSS. O Fábio Dinamite diz, tem que reformar a Previdência dos políticos primeiro, depois do povo. Também está incluído. Tá? Então, nessa reforma da Previdência, o que a gente faz? Está todo mundo, exceto os militares, tanto das Forças Armadas quanto das polícias e dos corpos de bombeiros, todos estão convergindo para uma mesma regra. Então, também para políticos, parlamentares, governadores, detentores de cargo eletivo, também vai passar a se aplicar a essas pessoas o INSS. Porque hoje, olha quanto ganham os parlamentares, aposentadoria de parlamentares, senadores, senadores ou deputados, 30.000. Ganham tudo, Ganham um salário integral. Aí isso dentro esses da são os reforma, que já têm o direito adquirido, aí não tem jeito. Esses já foram. Aí sim. Agora, a partir de agora, dentro da reforma... Aí passa a se aplicar a regra do INSS. Que é o teto normal para todo mundo. O teto do INSS. Agora também 5.530, na faixa disso daí. Agora, também tem regras de transição, tá? Tem esses grupos aí que já recebem, então você não volta para trás e fala, recebia tanto, agora mudou, e também tem transições. Então, quer dizer, no futuro, lá para frente, aí todo mundo fica igual. Agora, as pessoas estão muito com a sensação, isso desde que a reforma foi anunciada, a gente lê aqui também nos comentários, fala assim, eu vou ter que trabalhar a vida inteira, não vou conseguir me aposentar nunca? Não, não é isso não. O que acontece? Primeiro que tem as regras de transição. Então, a gente colocou, por exemplo, esse caso dessa professora, quer dizer, quando a gente está propondo 65 anos, é a regra do futuro. Então, de fato, ela só vai entrar em vigor mesmo daqui a 20 anos. Tá? Então, tem um prazo de transição para isso. Aí são duas coisas diferentes. Quer dizer, uma coisa é qual seria a idade de aposentadoria e qual seria o tempo de contribuição necessário para obter a aposentadoria. Então, quer dizer, para também você... a questão de conseguir o rendimento integral, pelo teto. Sim, agora vamos lá. Para conseguir o acesso à aposentadoria, em termos de tempo de contribuição, vão ser necessários 25 anos de contribuição. Então, o que acontece? Por exemplo, hoje dá para se aposentar só com 35 anos de contribuição, mas sem o limite de idade, se homem, ou só com 30 anos de contribuição, mas sem o limite de idade, se mulher. O que está sendo colocado? Na nova regra, esses tempos de contribuição, eles até se reduzem para 25 anos, nesses dois exemplos, mas também passa a se ter uma idade de 65 anos que não se tem hoje. A Patrícia Henrique é deficiente física. Ela tem 46 anos e paga a contribuição para o INSS há 9 anos. Ela quer saber o que muda para ela, que é
especial. A aposentadoria se mantém, quando eu falei fica igual para todo mundo, na verdade tem os militares, né, que estão fora, mas mesmo na nossa proposta, existem 2 grupos que mantêm aposentadorias especiais, tá? Que são aposentadorias com regras diferenciadas, com acesso de idade e tempo de contribuição mais baixo. Que é quem? Que é um primeiro grupo, que é o grupo das pessoas que trabalham, mas estão expostas a algum agente nocivo. Então, por exemplo, alguém que trabalha em mina... Tem alguma insalubridade, Aí vai ter que ver, vai ter que ver exatamente qual a exposição para ver o caso específico. E nesse outro caso, é um caso que também se mantém uma aposentadoria especial que é para deficiente. Hoje existe. E a aposentadoria especial para deficiente depende do grau de deficiência da pessoa, tá? A gente mantém uma aposentadoria especial para deficiente, mas claro que vão ter regras de transição, mas também tem um limite de idade, também um limite de tempo de contribuição, mas só que mais baixo do que na regra dos outros. Sabe o que eu me lembro também? Eu me lembro de tantos desvios, de tanta roubalheira que tinha nesse dinheiro. A gente está tão acostumado a ver isso no Brasil, desvios feitos por funcionários públicos ou com funcionários públicos ajudando. Eu me lembro muito da Georgina, que acabou sendo presa, mas que depois dela, várias quadrilhas que pegavam dinheiro do INSS já foram descobertas. Como anda esse processo? Que instrumentos vocês têm hoje para identificar esse tipo de roubalheira? E por que o INSS ele é frágil? Continua frágil? Vamos lá. Existe uma área, né, de pesquisa estratégica, né, dentro da própria Secretaria de Previdência que tem várias operações conjuntas com a Polícia Federal e com o Ministério Público, né? No ano passado foram realizadas mais de 40, né, operações da Polícia Federal, dá um pouco menos de uma operação por semana, que foi a média do ano passado, né? Tem que se receber a denúncia, né? E aí vai se apurar, vai se investigar para ir ver e até ver se de fato surge alguma operação da Polícia Federal. Mas você veja, tem um ritmo intenso, né? Dá um pouco menos na média de uma operação por semana. Claro que tem semanas que não tem semanas que tem 2, 3. Mas veja só, isso é extremamente relevante, tem que ser feito, né? E até para coibir a continuação desse tipo de prática. Só que mesmo no ano passado, né, mesmo com esse ritmo mais intenso de operações, o total, quando a gente pega do que deixa de ser gasto em função do combate às fraudes, deu 300 milhões de reais. É muito dinheiro, então isso indica que, de fato, a gente tem que continuar, tem que fortalecer essa área, mas indica que não é o cerne da questão da Previdência, né? Porque o déficit por si só deu... Só um instantinho. O déficit por si só já deu 150 bilhões e mesmo essas operações todas estimam um potencial de redução de gasto de 300 milhões. Aqui no Twitter tem uma sugestão da Estudar, que diz: por que não pega o dinheiro da corrupção e bota na Previdência? Seria bom, né? Várias outras áreas, né? Mas tem uma outra também, que é o seguinte, até o Tiago está perguntando aqui. Ele fala assim, quero ver acabar com as isenções de contribuição do INSS. Quanto que atualmente existe de desoneração e isenção? Exatamente. Isso daí, basicamente, tem alguns tipos, né? Muitos deles são o seguinte: quando a gente contribui, tem o desconto lá no contra-cheque e os patrões também pagam. Geralmente fica na faixa de 20% da folha. Dependendo da situação, ou tem uma contribuição mais baixa, ou então nem paga. Então, tem as isenções que tem isenção de filantropia, tem simples, que vale para pequenas empresas, algumas exportações tem isso aí também, microempreendedor individual, teve o projeto das Olimpíadas, algumas empresas que trabalharam lá tiveram também isenções, desoneração de folha, tem várias, tá? Quando soma tudo isso, dá um total, é um valor realmente expressivo, dá um total de 30 bilhões, e se você for pegar a desoneração de folha, que é uma coisa um pouco diferente, dá uns 15 bilhões por alto, né, o valor disso daí. Tem uns 45, então, realmente, é um valor bastante expressivo, mas ainda assim é insuficiente para a cobertura do déficit. Mas o projeto da reforma, ele de alguma forma muda ele isso? faz a revisão de um tipo dessas renúncias, que é o referente às exportações, né? Agora, de fato, como isso vai para o Congresso agora, quer dizer, se houver lá no Congresso, né, a percepção de que a revisão das renúncias é algo a se discutir,
se observa lá para ver o que se faz. Então, você que está em casa, pressione o seu deputado. Pressione, né? Fale com pressione seu o seu deputado, político, que é o seguinte, as empresas recebem um benefício de não pagar imposto X, mas depois essas empresas são as mesmas que patrocinam as campanhas políticas? Tem alguma coisa errada aí, olha. O que a gente tem de renúncia fiscal para entidades filantrópicas, 11 milhões, para o microempreendedor individual, 1,5 milhão, no Simples são 23 milhões, dá um total de mais de 40 milhões. Bilhões. É bi? Bilhões. Atenção, Bilhões, Arte, o M bilhões. e o B fazem uma diferença de alguns zeros. Então, vamos lá, são 44 bilhões. Aí é que tá. Quando a gente vê que só de renúncia, tira esse arte. Quando a gente vê que só de renúncia a gente tem um volume tão gigantesco, isso dói. Quando eu vejo que a gente paga de juros, isso dói. Quando eu vejo a reforma tributária e uma nova linha econômica, não seria tão fundamental para o Brasil entrar nos trilhos quanto a reforma de uma Previdência, por exemplo? São várias reformas, né, que o país necessita, né? Então, já houve uma emenda constitucional dando um limite à evolução dos gastos públicos. A gente está propondo uma reforma da Previdência, tem uma proposta de reforma trabalhista, enfim. Mas a tributária não é fundamental? Eu como sou ligado mais à área previdenciária, eu vou me limitar a comentar sobre a minha área. A Previdência também tem vários imóveis, tem um patrimônio imobiliário. Isso vai ser usado também para gerar capital? Tem um processo de transferência, né, na verdade, desse patrimônio para a própria União e repassar esse dinheiro para a Previdência. Mas também é outra coisa relevante, quer dizer, o último número que eu tive acesso total, porque tem muito patrimônio do INSS, mas que você não vai contar. Por exemplo, tem a agência do INSS, a sede do INSS, isso não conta, né? O último número que eu tive acesso tinha uma estimativa de valor do total dos imóveis do INSS em 5 bilhões de reais, tá? Claro, é muito dinheiro, mas, de fato, não paga nem um mês da folha do INSS aqui em São Paulo. Então, também não resolve o problema. Mas tem um processo de transferência desses recursos. Agora, mesmo assim, a venda desses imóveis não é uma coisa tão simples. Às vezes você tem um prédio inteiro, no município do Rio tem um bairro praticamente todo, né, grande parte de um bairro que é de município de imóveis do INSS. Então, quer dizer, o processo de venda disso é um pouco complexo. Olha, muita gente reclamando da data. Muita gente dizendo que vai morrer antes de pagar, que vai desistir de contribuir porque nunca vai chegar aos 65 anos. Quer dizer, é muito difícil também falar com os jovens. Hoje, 6 em cada 10 jovens têm algum tipo de poupança, é uma poupança, mas não necessariamente seja uma previdência, uma coisa para o futuro, né? Vamos ouvir também mais uma crítica em relação à idade mínima. Anos, é o que você falou, pouquíssimas pessoas terão 49 anos de contribuição. Mas o nosso país, nós não podemos esquecer que é um país continental, de dimensões continentais, e extremamente desigual. Nós não podemos dizer que a expectativa de vida de um trabalhador, de um cidadão aqui de Brasília, é o mesmo de regiões mais pobres do país, do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, de todos os estados, as regiões, têm bolsões de pobreza. Então, nós levantamos recentemente a expectativa de vida por municípios e tem vários municípios, vamos colocar aí, dar um exemplo no Maranhão, tem vários municípios no Maranhão que a expectativa de vida é 64 anos. Então, a pessoa não vai nem chegar aos 65 de vida, ele só vai poder se aposentar aos 65, ou seja, não vai se aposentar. Vai morrer antes, né? Esse foi o Carlos Eduardo Gabas, que foi também secretário de Previdência, foi superintendente do INSS aqui em São Paulo 20 e tantos anos atrás, quando eu conheci, foi estudar sobre Previdência na Espanha, fez vários cursos para administrar isso e critica essa idade mínima. Isso tem que ser levado em conta? Tem. É interessante o seguinte, a proposta de reforma da Previdência tem que ser encarada de fato como uma proposta de Estado e não de governo. Tá? Por volta de um ano, né, atrás, a presidente anterior, ela fez, na abertura do trabalho dos congressos, ela fez um discurso e enfatizou nesse discurso a necessidade da reforma. Né, o comentarista anterior até fazia parte do governo anterior.
Mas a Dilma não tinha apoio político para que essa proposta fosse encaminhada e passasse. Mas colocou um ponto importante, que é uma coisa que, se você for ver, outro governo, uma outra administração, também enfatizando a necessidade da reforma da Previdência. Desde Fernando Henrique, eu me lembro de Fernando Henrique falando da necessidade de reforma da Previdência. Exatamente. Reforma da Previdência, a necessidade é desde sempre, né? Aí a gente vê a expectativa de vida, a menor em Alagoas, 64 anos, expectativa de sobrevida. Aí explica o que é a expectativa de vida de sobrevida, né? O que ocorre, né? A expectativa de vida ao nascer está levando em conta quando se nasce, quantos anos se espera que venha a viver. A de sobrevida é, olha, já que passou de uma determinada idade, então, por exemplo, a pessoa tem 40 anos, quantos anos você espera que ela viva além disso? Quando a gente pega a expectativa de vida ao nascer, de fato, existe muita diferença entre regiões e mesmo dentro de um próprio município. Aqui mesmo, no município de São Paulo, dependendo do bairro, existe uma diferença alta, até maior do que entre estados, da expectativa de vida ao nascer. Por quê? Porque a expectativa de vida ao nascer é muito influenciada por mortalidade infantil. Claro que é algo que a gente quer que se reduza ao máximo que der para reduzir, mas a mortalidade infantil ela não afeta a questões de aposentadoria. Quer dizer, quando você for ver a aposentadoria, você já vai considerar a expectativa de vida numa idade mais alta. E aí essas diferenças não são tão expressivas. Eu tenho uma crítica que chegou aqui que diz assim, que ela pede para tocar na questão da DRU, já falamos sobre DRU, e diz assim, são amigos dos bancos privados, querem que a gente vá para a previdência privada. Não é verdade. Tá? O que acontece? Quer dizer, quando a gente pega as reformas da Previdência, mundo afora, a gente vê dois grandes estilos de reforma da Previdência. Tem um grande estilo de reforma da Previdência, que é o que está se fazendo aqui, que é o estilo que segue na Europa, né? Você muda a idade, muda a fórmula de cálculo de benefício, é um padrão parecido com o que aconteceu na Europa. Essa reforma da Previdência, que aí estimula mais a questão da Previdência privada, são as reformas que foram muito comuns aqui na América Latina, não no Brasil, nos anos 90 e anos 80, em que se muda o regime de financiamento da Previdência do jeito que é hoje, que você desconta e paga para quem está aposentado, para um regime de contas individuais, né? Em que você abriria uma conta, a sua Previdência seria em função de uma conta que você abre, como se fosse um FGTS, uma conta de poupança, alguma coisa desse estilo. A gente não está fazendo esse tipo de reforma. Agora, veja bem, quando a gente está pensando em fazer algo para a aposentadoria, a previdência social do RGPS, do INSS, é fundamental, ela tem que ter. Você não vai encontrar um seguro privado com a mesma cobertura do INSS. Tem uma opinião aqui... O que Carlos não, só um instantinho, o que não impede, tá, que você venha formar outras, forme sua própria poupança, outras formas. Claro, que você compre uma casinha e depois alugue a casinha. Exatamente. E receba esse dinheiro para complementar a sua renda. O brasileiro se vira e sempre se virou assim, questão, né? De você não colocar todos os ovos numa cesta só. Numa cesta só. E uma outra crítica que chega é a seguinte, isso é engraçado, o aumento da idade para se aposentar não vai fazer com que a pessoa fique mais tempo no mercado de trabalho, tirando a possibilidade do jovem entrar no E o mercado de emprego? trabalho que atualmente não está preparado para pessoas com mais idade, não tem essa cultura. Né? Olha só, essa questão de que se alguém está pegando um emprego, então está tirando o emprego de outra pessoa, quer dizer, se a gente analisa historicamente, tá, primeiro que, por exemplo, outros países já aumentaram a idade de aposentadoria, esse problema não ocorreu, mas vamos pegar um outro exemplo que não tem exatamente a ver com a aposentadoria. Veja só, compara a inserção, um dos grandes avanços sociais que ocorreu no século passado, e principalmente na segunda metade do século passado para cá, foi a inserção feminina no mercado de trabalho, né? Então, hoje você vê, e é bom que isso venha a crescer cada vez mais. Então, se o emprego de uma pessoa fosse tirar o emprego de outra, toda essa inserção feminina no mercado de trabalho que houve seria acompanhada por um desemprego de homens. E não, as mulheres se inseriram no mercado de trabalho, foi ótimo, importante que se insiram ainda mais, e nem por isso os homens deixaram de ficar empregados. Então, quer dizer, a economia ela tem capacidade de acabar gerando novos empregos. E o Brasil ainda tem tanta coisa para ser feita. O Brasil ainda precisa ser tão civilizado em tantas outras áreas. Mariana, O que é a nossa malha rodoviária? A gente em relação ao que precisa de trem no país inteiro. Pronto, em relação ao que pode ser feito, e até agradecendo que a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto está nos acompanhando e tuitando bastante aqui também,
se discute dentro do governo, já que a questão da demografia é uma questão crucial, outras medidas paralelas à reforma da Previdência, como, por exemplo, estímulo à imigração, políticas de estímulo à natalidade, redução da mortalidade por causas violentas que tira aí tantas vidas de jovens, qualificação maior dos jovens. Esse conjunto de medidas também não poderia ajudar na Previdência? Olha só, pegando um item em particular, né, que você colocou, quer dizer, migração, né, quer dizer, que são várias coisas, né, e também como a gente está analisando, quer dizer, o meu caso em particular é mais focado na área previdenciária e não tem essa capacidade de fazer uma política tão ampla, né, para o país, claro que para o governo como um todo, sim. Porque seria estratégico. Agora, pensando especificamente no que você colocou na questão da migração, não adianta tanto assim. Vamos pegar o exemplo agora na Europa, né? Com a quantidade de refugiados que entra lá, que são pessoas até mais jovens, você vê que a Europa vai continuar envelhecendo mesmo assim. Então é muito difícil imaginar que um fluxo migratório, quer dizer, caso venha a acontecer, um fluxo migratório muito expressivo para o Brasil, que é uma coisa, pelo menos do IBGE, nas projeções que o IBGE faz, não tem esse tipo de projeção, mas mesmo se houvesse, que seria capaz de mudar a estrutura demográfica do país. Menos. Eu lembro, por exemplo, eu vivi em Portugal e as estatísticas mostravam que a população de Portugal só não decaía por causa dos imigrantes. Não só pela entrada dos imigrantes, mas também porque os imigrantes tinham mais filhos do que os portugueses. Isso acontece, principalmente nos países europeus, o grupo de imigrantes tem uma natalidade bem maior do que os residentes, né? Agora, chegou uma... Vamos esclarecer mais uma vez. A Janaína perguntou, quem já se aposentou por invalidez, muda alguma coisa? Janaína, não. Se você já está aposentada, não muda nada. Se já está aposentada, as regras são as mesmas. E o Cadu está revoltado. Ele diz, o certo era reduzir pela metade o valor dos políticos, não prejudicar o povo que se mata de trabalhar. Cadu, a aposentadoria dos políticos vai seguir o mesmo teto da aposentadoria... Do INSS. A partir de... Não, aí o que acontece? Aí vai ter a transição. Aí tem a transição. Certo. Ah, meu Deus do céu, quanta gente. Os servidores públicos contribuem com alíquota maior que as do INSS. Eles terão uma compensação? Pergunta a Correia. Não, o servidor público, o que acontece? Ele contribui com 11%, né? Dependendo mas Correia, o servidor público também recebe mais depois, né? Correia, desculpa aí. Isso sobre as grandes empresas e os times de futebol. Grandes renúncias fiscais, diz a Lúcia Troncoso. É aquela questão que a gente comentou, né? Aí se passa no Congresso, aí se discute esse tipo de assunto. Atenção, Congresso, reforma tributária, hein? A gente não corre bem o risco, mais importante também. Secretário, de ter o seguinte cenário, com um mercado de trabalho que não está preparado para absorver pessoas de mais idade, as pessoas chegarem na hora ali que teoricamente iriam se aposentar, mas não têm a idade necessária, e perderem seus empregos, ou seja, vão ficar sem o emprego, sem aposentadoria e precisando de mais auxílio do Estado? Vamos ver. Quando você pega a idade mínima de aposentadoria de 65 anos, quer dizer, respondendo de outra maneira, né? Ela já existe hoje, quer dizer, a idade mínima da aposentadoria urbana, na aposentadoria por idade, porque essa de 35 anos, né, de tempo de contribuição sem idade, ou 30 para mulher sem idade, ela existe, mas nem é a maior parte dos casos. A maioria das pessoas se aposenta por idade. No urbano já existe essa idade de aposentadoria de 65 anos. O que acontece é que vale para o homem urbano, 65 anos. A gente está num processo de transição, igualando essa idade de 65 anos para homem e para mulher. Então, não é uma novidade em relação ao sistema previdenciário brasileiro. Uma mulher de 65 anos que deu aula a vida inteira para uma classe de 50 crianças não aguenta até os 65. Primeira série do primário. Estou falando porque eu vi minha mãe, deu aula a vida inteira, 65 é muito. Por exemplo, para uma professora. Tá. Mulher tem a mesma idade que o homem, o senhor acha justo? Quando a gente compara as regras de aposentadoria, as reformas previdenciárias mundo afora, uma das grandes tendências ou é igualar a idade de aposentadoria, né, entre homens e mulheres, ou então reduzir a diferença. Então, quer dizer, sempre a gente está observando nessas reformas, não aqui no Brasil, que manteve essa diferença de 5 anos, que é, salvo engano meu, a maior diferença, ou se não é a maior, uma das maiores diferenças que existem quando se compara com outros países. Há uma tendência de igualação, tá? Agora, veja, são coisas distintas, tá?
Uma coisa é observar que tem uma diferença de mercado de trabalho entre homem e mulher, e outra coisa é identificar a aposentadoria como uma solução para esse problema. Porque se a gente for começar a observar, tem um problema de gênero, tem um problema regional, tem um problema não sei o quê, e aí for tentar resolver isso por aposentadoria, você não vai conseguir resolver esses problemas por meio do sistema previdenciário e ainda vai agravar a situação do sistema previdenciário. Trabalhador braçal, por exemplo, tem alguma possibilidade de haver uma exceção? Esse já se aposenta aos 65 anos. Vários desses aí, no setor urbano, já se aposentam aos 65 anos. Né? A aposentadoria por tempo de contribuição... Eu achei que fosse um pouco mais cedo, por causa do esforço. No urbano, a idade de aposentadoria hoje, na aposentadoria por idade, tá? Tem aposentadoria por tempo de contribuição, que são 35 anos, né, de tempo de contribuição para homem e 30 para mulher. Na aposentadoria por idade urbano, essas pessoas já estão se aposentando aos 65 anos. Então, quer dizer, não tem, o que está mudando é mais em relação à aposentadoria por tempo de contribuição. E também isso que a Mariana colocou de igualar a idade entre homens e mulheres. Olha, o Douglas diz que o pai dele faleceu e, quando era aposentado, recebia 930, mas que a pensão que a mãe dele vai receber é de 530. Ele pergunta se isso é o correto, essa perda tão grande. Não. Se o pai dele já faleceu e ele recebe a pensão, aí é um direito adquirido, aí não muda, não. Então, o pai dele faleceu aposentado, recebendo 930, mas a mãe está recebendo menos. Não. Ele disse que, então, Douglas, reclame no INSS, leve sua mãe, porque ela deve receber a mesma pensão. Porque tinham regras dependendo da data de falecimento dessa pessoa, tá? Mas, enfim, se foi dos 10 anos para cá, ou até mais, uns 20 anos para cá, receberia o mesmo benefício, né? Se já faleceu. Vamos falar dos autônomos. Ok. Um taxista, por exemplo, um autônomo. O que é que vai melhorar? Vamos ouvir. Marcelo Caetano, eu sou taxista, pago minha INSS como autônomo e gostaria de saber se essa lei atinge nós agora ou só os atuais que estão começando a trabalhar. Como fica para os autônomos a partir de agora e para quem já está contribuindo há algum tempo? Ok, é a mesma regra de quem está empregado, tá? Então, no caso dele, quer dizer, ele deve continuar contribuindo para a Previdência, porque, veja só, a contribuição para o INSS não está cobrindo só a aposentadoria, tá? Por exemplo, se ele fica doente, tem auxílio-doença. Se falece, tem pensão, que gera por morte para a família dele. Se ele se invalida, tem uma aposentadoria por invalidez. E, no caso, por exemplo, se fosse uma mulher, tem um filho, tem também o direito a um salário de maternidade, tá certo? Então, quer dizer, tem que se levar essas coisas em consideração, porque quando a gente está falando de previdência do INSS, não é só a aposentadoria, tem todos esses outros benefícios. No caso, a situação, se é autônomo ou não, é a mesma situação que ocorre para quem é empregado, normal de uma empresa privada, tá? Porque se ele é autônomo, está contribuindo para o INSS. O que acontece se ele tiver mais de 50 anos, né? O que vai acontecer? Vai ter que ver, ele é autônomo, aí teria que contribuir por 35 anos, digamos que ele tenha 53 anos, supondo, tá? E 33 anos de contribuição, estariam faltando 2 anos para ele se aposentar, passa a se aplicar um adicional de 50%, ele 3 anos. Trabalha 3. Ok. Ficou registrado. A gente precisa fazer um break, Mauro? Não sei, mas deixa eu fazer uma pergunta antes do break. Ontem, o ex-presidente Lula esteve com o presidente Michel Temer no hospital por ocasião da morte de Dona Marisa Letícia. E o presidente Lula falou, presidente Temer, não faça a reforma da Previdência agora. A gente não é hora, a gente não faz reforma de Previdência com o país em recessão. O que o senhor teria a dizer? Deveria ter feito quando a economia estava crescendo, né? No governo dele? Aí não se faz, aí tem que se fazer em algum momento, né? E numa situação, quanto mais se prorroga, mais forte tem que ser. Então, se essa reforma tivesse sido feita há 10 anos, 20 anos, quer dizer, ela anteciparia já vários problemas, né? Se nós prorrogarmos ainda mais a reforma, não fizermos agora, deixarmos para frente, porque tem uma recessão, porque tem alguma outra coisa, ela vai ter que ser mais forte lá no futuro. É um remédio amargo. É um remédio necessário. O senhor tem convicção de que o Congresso está absolutamente convencido de que esse remédio é necessário na dose que o senhor quer?
O Congresso tem a sua soberania, né? Quer dizer, a gente forma as nossas convicções, quer dizer, eu já estou há bastante tempo nessa área, né? Eu tenho uma formação de pesquisa nessa área, sou servidor público e me dedico a isso como pesquisador e também trabalhando no próprio governo com isso. Se a gente vai conseguir convencer as pessoas ou não, é outra questão, mas enfim... não é uma convicção que se formou da noite para o dia, é uma convicção que se formou por um tempo de estudo. O senhor é um quadro mais técnico. Com quem o senhor está contando no governo para agir politicamente junto ao Congresso? Com o próprio presidente da República? Tem um núcleo político, né? Claro que não tem como se fazer uma reforma, a gente não vive numa tecnocracia, né? Quer dizer, é uma democracia, mas, enfim, o importante num ambiente democrático é que se consigam tomar decisões que sejam políticas, mas tecnicamente embasadas. Então, naturalmente, que a gente tem um contato com o núcleo político, que é quem vai fazer mais essa negociação juntamente com o Congresso, com o nosso apoio. O Rafael Barcelos diz que falta educar o povo para guardar seu próprio dinheiro e que talvez previdência privada seja o caminho e que o Estado não tem que ficar com essa função. Essa é a opinião do Rafael Barcelos. Vamos lá. Não, eu não concordo com isso. Rafael, um banco privado, quando quebra, meu bem, você fica a ver navios. O governo não pode quebrar. Previdência social é fundamental, tá? Então, o que acontece? Quer dizer, todo mundo... Eu vou pegar o meu caso em particular. Quer dizer, eu comecei a fazer faculdade e ganhei uma bolsa lá. Eu aproveitei o dinheiro que eu ganhava dessa bolsa para contribuir como contribuinte facultativo, estudante para o INSS, e acho que fiz uma decisão acertada. Tá? É importante para essas várias coisas, tá? Que cobre não só a aposentadoria, quanto mais tempo você tem, mais você ganha. Agora, claro, nós não devemos colocar todos os ovos numa cesta só. Se você conseguir formar uma poupança adicional... Ótimo, até porque você não poupa só para a sua aposentadoria, né? Você às vezes quer melhorar a casa, quer fazer uma viagem, quer pagar uma coisa melhor para o filho, quer deixar herança. Então, quer dizer, você poupa também por essas outras razões. O Alexandre Ferreira diz que essa proposta de reforma na Previdência é uma grande covardia e que a maioria das pessoas vai morrer sem conseguir se aposentar integralmente. Diante dessa sensação do Alexandre, eu vou aproveitar para mostrar uma coisa que circula bastante uma imagem que circula bastante nas redes sociais, que é esse gráfico da Seguridade Social, de despesas e receitas, e daí vem... Esse também é um gráfico que mostra que... aquela discussão que a gente estava colocando, que não tem déficit ou tem déficit, não tem déficit ou tem déficit. O que acontece... quando tem essas diferenças aí, primeiro, com aquela questão que estava sendo colocada, existe DRU, sim, tá? Mas quando a gente está falando da Previdência, estrito sensu, não tem incidência de desvinculação de receitas da União, tá? Teve essa discussão toda, não sei se aí está incluído isso, porque quando se fazem cálculos alternativos, aí tem que se ver exatamente como se criou esse fato alternativo, tá? Mas, enfim, muitos desses fatos alternativos são criados da seguinte maneira. Olha, tem as renúncias, a gente tem as estimativas, eu expus aqui para vocês qual era. Sim. Mas veja só, pode uma pôr renúncia, o quadro das renúncias também? Veja, a gente pode ter essa discussão, como vocês colocaram aqui, será que em termos de política pública é correto ou não é correto ter a renúncia? É uma discussão totalmente legítima. Agora, de fato, existem. E as renúncias existem e o dinheiro não entrou. Então, não posso fazer uma contabilidade falando, se esse dinheiro tivesse entrado, porque ele não entrou, né? Então, a contabilidade ela tem que refletir o dinheiro que efetivamente entrou e não o dinheiro que entraria se fosse diferente. Raciocínio matemático, gente. Vamos trabalhar também com o que a gente tem. E a gente vai para um pequeno intervalo. Aproveita para fazer a sua pergunta usando a hashtag Mariana Godoy Entrevista. E a gente já volta com o secretário Marcelo Caetano para falar da reforma da Previdência. E daqui a pouquinho também tem Bárbara Abrão. E a gente continua recebendo as suas participações aqui pelo Twitter, falando com Marcelo Caetano, secretário da Previdência, sobre a reforma na Previdência, que, segundo o presidente Michel Temer, é inadiável. Então, vamos lá. A pergunta que chega do Eduardo é: por que não cobrar os devedores antes de avançar sobre a proteção de mulheres deficientes, dos trabalhadores rurais e dos idosos mais pobres? Existe sim, né, essa dívida ativa do INSS, então a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tem as políticas de recuperação disso. Agora, veja, nem sempre é tão fácil recuperar esse dinheiro, tá? Muito dessa dívida é de empresa que já faliu há vários anos. Algumas de valores muito altos são de pessoas também que até já morreram. Então, quer dizer,
tem um trabalho, sim, de recuperação, mas muitas vezes é de empresa que vai ter que dar prioridade à dívida trabalhista, que nem pagou ainda. Então, tem uma dificuldade de recuperação. Mas o INSS demora para agir nesses casos? Na verdade, isso... Depois de um ano sem recolher, já devia ir em vários cima. casos, mas isso não é só em dívida para governos, né? Mesmo em dívida privada também acontece isso. Né? Olha, o governo, ao mesmo tempo em que propõe a reforma, cogita um refis, um refinanciamento de dívidas, que acaba tendo uma redução ou um perdão dos valores. Não seria correto cobrar os cerca de 2,5 trilhões de reais, segundo um relatório recente da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional? Não, a dívida da Previdência em si, da dívida ativa da Previdência, não tem um valor tão elevado assim, não. Tá? E muito dessa dívida ativa da Previdência, ela tem uma dificuldade de recuperação, né? Quer dizer, muitas empresas já fecharam há vários anos, então tem algumas companhias aéreas que já não existem há 10, 15 anos que estão lá, e tem uma ordem de recebimento disso. Então, tem que pagar primeiro a dívida trabalhista até chegar esse tipo de dívida. Então, é um trabalho de fato difícil. Mesmo recuperação de dívida, quer dizer, não estou falando que não tem que ter nem isso, mas mesmo no privado, às vezes, é difícil. Né? Então, quer dizer, às vezes tem alguém que deve a um banco e o banco mesmo tem dificuldade de recuperar. Caloteiros em todo lugar. Secretário, dúvidas que estão chegando aqui. Como é que fica a situação? Marcelo pergunta, como é que fica a situação dos policiais e bombeiros e também as pessoas perguntando como fica a situação dos militares. Policial separa, de acordo com a proposta, se é policial militar ou se é um policial não militar, tá? Bombeiros e policiais militares, eles são tratados por legislação do próprio Estado, tá? Então, por exemplo, aqui no Estado de São Paulo, se o Estado de São Paulo quiser alterar, isso não precisa de uma reforma constitucional, ele faz a reforma aqui, especificamente para esse grupo dos estados. Os policiais não militares, aí as regras são constitucionais e houve a reforma lá. E como é que fica para os policiais não militares? Os policiais não militares também, naturalmente, que tem uma transição, né? Mas as regras são as mesmas que se aplicam aos civis e aos servidores públicos ou não servidores públicos. E as Forças Armadas? Forças Armadas, aí não tem um tratamento à parte. No momento, não, mas, enfim, pode entrar em alguma discussão. Hoje, um militar aposentado, se ele morre, a aposentadoria passa para a mulher dele. Gera pensão, né? A pensão para filha cônjuges. Também? Aí depende da data que o militar ingressou. Tá fazendo uma análise mais simplificada, o militar que ingressou até 2001, caso ele tenha optado por contribuir um pouco a mais, ele ainda pode gerar pensão vitalícia para a filha. Para a filha. Se ele optou por contribuir um pouco a mais. O militar que ingressou depois de 2001, aí não tem mais essa geração de pensão vitalícia para a filha. Acabou a pensão vitalícia para a filha. Dos militares que ingressaram depois de 2001, por aí. Agora, quem ingressou antes, aí fez uma opção de ou pagar um tanto a mais e ainda continuar a gerar pensão vitalícia para a filha ou não. Mas existe a intenção dos militares acabarem tendo uma legislação ou regras parecidas com as dos civis? Isso vai ter que se passar por um processo de discussão juntamente com o Ministério da Defesa e com o próprio Planalto para ver essa situação em particular. O John diz que é melhor uma aposentadoria privada, é só escolher um banco que não vá à falência. John, na Europa muita gente se deu mal também e na crise de 2008 nos Estados Unidos também. E eu tenho aqui, eu já estou perdendo, é tanta gente. Claudinei, ele diz que, basicamente, INSS significa isso nunca será seu. As pessoas, elas reagem com muita emoção mesmo, Normal. Porque é um tema bastante delicado. Normal. Mas é fundamental, na sua opinião? É fundamental, e por isso que eu volto a afirmar, e eu sempre insisto nisso, é uma reforma de Estado e não de governo. Quer dizer, todas as reformas, né, previdenciárias que são feitas mundo afora geram discussões muito acaloradas, muito intensas. Então, politicamente, é muito mais cômodo não fazer nada e tentar empurrar para frente. Mas quanto mais a gente empurra o problema, maior ele fica. Olha, esse é o déficit da Previdência. Aí a gente vai pôr o dos servidores federais e dos militares, que dá mais ou menos a metade dos 150 bi de déficit. Entre os... Isso é só dos servidores públicos. Os 150 bi é outro a mais. Os 150 bi é separado disso daí. É 150 bi mais 77? Aff, Maria, deixa eu encostar aqui. Muito obrigada. Então, a gente recebeu também, eu vou ter que registrar aqui, 28 mensagens de pessoas querendo saber se o senhor é casado.
Ele é casado, gente. Tem daqui a mão, ó, aliança na mão, que mostra na câmera. Aliança na mão. Como é o nome da sua mulher? Alexandra. Alexandra, você também deve estar já cansada de ouvir perguntas sobre a Previdência, mas a gente não se cansa, porque esse é um assunto que interessa a todos e nós vamos debater aqui sempre que for preciso. Secretário, eu agradeço muito a sua participação. Boa sorte ao Michel Temer, que quer colocar o Brasil nos trilhos. A gente vai dando as nossas sugestões também, hein? Reforma tributária, presidente. Reforma tributária. Vamos acabar com as regalias, né, Mauro? Passou da hora, né? Nós vamos para um pequeno intervalo e a gente volta com astrologia. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.